Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo vamos falar aí sobre o jogão de bola entre Vasco da Gama e CRB, que vai acontecer na próxima quinta-feira. Iremos abordar o assunto de jogador saindo do Vasco da Gama, indo para Porto Alegre, e vamos falar aqui sobre a situação de reforços, né? Além disso, situação aí do treinador do Vasco da Gama, o Vasco buscando no mercado aí um treinador mais robusto, sem apostas aí dessa vez. A situação envolvendo o Maracanã, o Vasco deu um ultimato aí para o Flamengo e olha, batalha judicial não para por aí. Ontem foi descoberto aí que 2 mortos votaram na AGE do dia 30 de abril e é o seguinte, o Otto de Carvalho, presidente aí da Assembleia Geral, confessou que houve erro, réu confesso, e essa AGE pode ser anulada. Então, olha, muito pano para manga nessa SAF. Você que não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike, ative o sininho e lembrando, o nosso canal é um canal de opinião. Se você discorda, deixe aí nos comentários e deixe também o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo. Amigos, Vasco da Gama e CRB. O Vasco hoje continua a preparação para poder tentar reencontrar o caminho aí das vitórias. É um jogo aí de vida ou morte para o Vasco da Gama. O Vasco está aí a 6 pontos do 5º colocado, que é o Londrina. Graças a Deus, ontem a Tombense ficou no empate. E é o seguinte, o jogo não vai ser fácil, não. CRB vem muito empolgado, venceu o Novo Horizontino por 2-1, está na 8ª colocação com 28 pontos. Mas o Vasco vai ter um grande reforço para esse jogo, que é o seu torcedor. Mais de 15 mil ingressos vendidos, todos os ingressos de arquibancada já esgotados. Torcedor do Vasco precisa muito aí apoiar a equipe nesse momento. E, meus amigos, situação envolvendo saída de jogador. A gente tomou conhecimento ontem que o Everton, lateral direito, que veio emprestado junto ao Red Bull Bragantino, jogador que não está bem no Vasco da Gama, veio para ser titular, mas hoje é a 3ª opção, está indo para o Internacional de Porto Alegre. O jogador está deixando o Vasco da Gama, certo? E aí, você acha que o Everton vai fazer falta? Sim ou não? Deixe aí nos comentários. Situação de reforços. Ontem a gente teve 2 nomes aí. Situação do Rossi. O Rossi pediu para retornar ao Vasco. A princípio, o nome do Rossi não agradou aí tanto a 777 Partners quanto aos dirigentes que estão aí no Vasco da Gama, e muito se falando da situação do Paulinho. E não é ser descrente, não. Acho pouco provável que o Paulinho acerte com o Vasco da Gama, porque existe um período aí muito curto, uma negociação desse porte precisa de bastante tempo, mas seria uma boa aí no Vasco da Gama a gente ver o Paulinho, né? A janela fecha no dia 15 de agosto e o Vasco corre contra o tempo aí
para poder inscrever o Alex Teixeira, que tende a estrear no jogo aí contra a Chapecoense. E por falar nesse jogo, o Vasco está aguardando até meio-dia o Flamengo dar um parecer aí se vai liberar o Maracanã ou não. Caso o Flamengo não libere, o Vasco vai ingressar com uma ação ainda hoje buscando os seus direitos. E o Vasco da Gama está certo de fazer dessa forma aí o Maracanã, que é um estádio público. Situação do treinador do Vasco da Gama, né? Grandes possibilidades aí do Guto Ferreira ser o novo treinador do Vasco. Ontem o staff do Guto Ferreira desconversou. A situação é a seguinte: o próprio Guto Ferreira falou aí num podcast, mas surgiu aí a situação de que a 777 Partners e o Vasco queriam um nome aí mais robusto aí, um treinador de mais peso para a sequência do ano. E o nome do Carille foi citado, assim como o Renato Gaúcho. E chamou muita atenção essa matéria aqui falando sobre o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho estaria disposto a treinar o Vasco da Gama. Matéria que saiu ontem. Negociações ainda não foram abertas, mas o Renato Gaúcho, segundo a matéria, tem bastante carinho pelo Vasco da Gama e isto não seria empecilho para o Renato Gaúcho, a Série B, para ele vir atuar no Vasco da Gama. Particularmente, acho pouco provável que isso venha a acontecer, o Renato aceitar aí um contrato mais curto aí, pegar o Vasco numa Série B, mas enfim, a esperança é a última que morre, e com certeza o Renato Gaúcho é o favorito aí de todos os torcedores do Vasco da Gama. E, meus amigos, a situação envolvendo a SAF do Vasco da Gama está dando o que falar. Ontem, a liminar da comissão da Alerj foi derrubada, os ritos da SAF aí podem continuar por enquanto. A desembargadora Fernanda Fernandes ontem deu um parecer para derrubar a liminar através de um efeito suspensivo. E, meus amigos, é o seguinte, a gente tomou conhecimento aí que uma nova ação no Tribunal de Justiça se deu início ontem para poder pedir a perícia na base de cadastros dos sócios do Vasco da Gama. 2 mortos aí teriam votado, no mínimo, aí na AGE do dia 30. Ou seja, essa AGE pode ser aí cancelada, pode ser anulada. Inclusive, tá? O Otto de Carvalho, a gente vai colocar aqui a fonte, ele veio a público lá no canal do jornalista Fábio Azevedo para poder dizer que realmente houve um erro aí, entendeu? Então, o Vasco se colocando numa posição aí de réu confesso, né? Otto diz que Vasco já mapeou e estuda processar quem votou na AGE de abril por sócios mortos. Então, tem uma possibilidade aí muito grande, né? Não sei se apareceu a imagem aqui, deixa eu colocar novamente para vocês, né? Para não ter erro nenhum. Existe uma possibilidade muito grande aí da gente ver, lá, conforme está na tela, né? Ó, Otto diz que Vasco já mapeou e estuda processar quem votou na AGE de abril por sócios mortos. Então é o seguinte, muita polêmica aí e a gente pode ter essa AGE do dia 30 anulada e aí já viu, né, meus amigos? Vai demorar mais ainda essa situação da concretização aí da SAF, certo? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e é o nosso dever aqui passar informação para vocês. Valeu!